domingo do Senhor para nós é a nossa Páscoa semanal. Como dizia ontem no casamento que o padre assistiu, e aquelas pessoas que estavam ali não eram meramente espectadores, ou ainda, por dizer assim, ouvintes e amantes daquele casal, mas eram testemunhas oculares e auriculares daquele ato sacramental que eles iriam fazer um para com o outro. E assim também vale para nós nessa manhã. Não somos apenas pessoas que sentam e depois vão embora. Nós somos pessoas que sentam, ouvem o que Deus quer nos falar, e essa voz, como nos mostra hoje a leitura primeira e o Santo Evangelho, tem que produzir frutos. Porque senão não vale a pena sentar aí todo domingo e viver uma vida medíocre, como se nada tivesse, como se Deus não tivesse nos falado ao nosso coração. Porque toda a palavra de Deus que é proclamada, ela tem que então gerar em nós uma mudança. Mudança de atitudes, mudança de vida, comportamentos também, e não somente dentro da igreja, mas fora também da igreja, porque aonde eu vou, eu levo a luz de Cristo, ao qual então Ele ilumina a minha alma em cada Santa Missa que eu assim participo. E a expressão é muito clara: participar e não assistir. Estamos então no 27º domingo do tempo comum, faltando pouquíssimos domingos para terminarmos o nosso ano litúrgico com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E as leituras desde domingo retrasado nos apontam então para essa realidade. Semana passada e também hoje, que fala primeiramente então do livro de Isaías, capítulo 5, versos de 1 a 7, nos fala da alegoria da vinha. E também o evangelho de hoje de São Mateus, no seu capítulo 21, é uma resposta à leitura primeira. Vamos ver o que Jesus quer nos dizer nessa parábola tão riquíssima. Um proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. A vinha aqui, numa interpretação, é a igreja. Jesus então, ao vir para este mundo, quis fundar a sua igreja. E quando ele então junta os seus discípulos, começa assim então uma história eclesial. Depois ele começa então a cercar essa igreja, faz nela um lagar para esmagar as uvas e constrói uma torre de guarda. Constrói então uma torre para então vigiar os seus filhos, para que estes então não se percam. Quando depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. E aqui então, nessa interpretação, mostra então que Jesus, ele morre, mas deixa a sua vinha, deixa a sua igreja na responsabilidade de outros homens. Pedro, depois mais tarde, outros papas, até chegar hoje no Papa Francisco. Este então protege essa vinha. Este então protege também os vinhateiros que somos a cada um de nós. Mesmo aqueles vinhateiros que são maus, Deus assim os protege
com a sua destra maravilhosa. Só que chega o tempo da colheita e Jesus então, que é o dono dessa vinha, vai pedir contas então a tais plantações. No tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber então os seus frutos. Quando o chefe então vai viajar, deixa sempre alguém responsável, mas quando ele volta, ele vai querer os resultados, não é assim? E quando não há resultados, o que acontece? O chefe fica furioso e troca então a pessoa que estava à frente por uma outra pessoa. E Jesus também fará a mesma coisa. Ele deixou então a cargo do chefe de hoje, que é Francisco, Papa Francisco, mas também a cada um de nós. A responsabilidade então de arrendar essa vinha não é só do Papa ou do Bispo ou do Padre, mas é sua também. Mas às vezes nós nos esquivamos das nossas responsabilidades, colocando então o cargo maior, e com certeza o cargo maior, nas costas dos líderes. Mas também você é líder. E quando o padre fala líder, não é líder de pastoral ou movimento, mas todos nós que somos batizados e crismados, somos líderes. A liderança não cabe somente ao Papa ou ao Bispo, ou hoje aqui ao Padre, mas assumamos a liderança, assumamos a vinha, assumamos a casa de Deus, que é também a sua casa. Mas repito, também para o canal Hoje Palavras que Tocam, nós nos esquivamos quando então achamos que não vai dar certo, e nos esquivamos quando estou chateado com X ou com Y, mas a casa é sua, a vinha é sua, e Deus pedirá contas do seu trabalho. Caso não produza frutos, João 15, né? A videira vai secar. Caso não dê frutos, Deus vai então tomar essa vinha e dar essa vinha para outras pessoas. E aí Jesus, no meio desse evangelho, nos diz, né, que a pedra que os pedreiros, que os construtores rejeitaram, tornou-se então a pedra angular. Essa pedra então estava também nas mãos dos fariseus, do sumo sacerdote, dos anciãos do povo, mas estes infelizmente rejeitaram esta pedra, rejeitaram Jesus de Nazaré, e por rejeitar então esta pedra, então torna-se a pedra angular. A pedra angular então agora está nas mãos de um povo fraco, de um povo sem inteligência, de um povo sem carisma, de um povo então que talvez não tivesse unção, que são os apóstolos. E estes então, apesar das suas fraquezas humanas, cuidam desta pedra angular, que é Jesus de Nazaré. E nós também somos fracos, é bem verdade, como também o Padre é fraco, mas temos que cuidar desta pedra angular, porque ela foi rejeitada uma vez, mas agora não poderá ser mais rejeitada. Até pode ser rejeitada por nós, como muitos estão rejeitando a palavra de Deus. E quando eu falo rejeitar, não é só aqueles que estão fora, mas rejeitar daqueles que estão dentro. A preocupação maior é a rejeição daqueles que estão
dentro da vinha. É o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Rejeitou a convivência com o pai. Entende? Não basta somente estar na casa. Tem que tomar a atitude de que você pertence a essa casa. Não basta somente ter o nome do pai ou da mãe, mas tem que assumir que você de fato é dono também desta mesma casa. Não basta. E muitos estão hoje vivendo como então se não fossem membros desta casa, desta vinha. E então vive perambulando pela vida, perambulando pelos cantos, cabisbaixos, sem perspectiva. Assuma que você pertence a esta vinha. Não seja mais um fariseu ou um sumo sacerdote, então, que rejeitaram essa pedra angular. Porque então Jesus pedirá contas. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Que Deus está lhe pedindo? A gente semeia, mas depois temos que colher aquela semente, senão não valerá a pena. E por que então a nossa igreja, 2017 anos, já se passou tanta coisa no seio da igreja, e apesar então das tempestades, a igreja colheu muitos frutos, na pessoa dos santos, na pessoa dos mártires, e nós somos essa colheita, porque o que eles plantaram lá atrás, colheram no seu tempo e também fora do seu tempo. Nós somos então a colheita do sangue dos mártires. Nós somos os frutos belíssimos e suculentos, o que os mártires e que os santos plantaram. Mas agora, qual será os frutos que eu vou colher? Porque eu estou plantando, assim eu espero. Eu estou plantando, mas e a colheita? E ontem falava para aquele casal que o padre acompanhou durante a fase de namoro e noivado. E ontem eu vi a colheita que eu fiz. Porque o padre foi plantando, e ontem chegou a colheita, que foi o sacramento matrimonial. Não me exalto, pelo amor de Deus, mas aqui exalto a palavra de Deus, que então falei ao coração deles por muito tempo de direção espiritual. E você, quais serão os seus frutos? Por exemplo, há uma pastoral dentro da própria, há algumas pastorais, no plural, dentro da igreja, que vê os frutos. Eles plantam por um tempo, mas depois vê os frutos. O batismo vê os frutos, né, Maria? Quando vê as crianças sendo batizadas. Com dificuldades plantam no coração dos pais e dos padrinhos. A catequese também planta, e depois de alguns anos, 2 ou 3, mais ou menos, vê os frutos, que é a Santíssima Eucaristia, primeira comunhão. O crisma, por sua vez, também vê os frutos quando são crismados. E aonde então você tem se encaixado?
Não digo aqui agora pastoralmente, mas pessoalmente. O que você tem plantado? E você espera uma boa colheita ou não? Não devemos mais plantar qualquer tipo de semente, mas uma semente que vai produzir frutos em abundância, queridos. Na minha missão como sacerdote, que é muito difícil, às vezes encontramos corações fechados e a semente não vai cair. Ela vai bater e voltar. Fica difícil. Fica difícil caminhar sozinho. Ninguém caminha sozinho. Morre pelo caminho. Morre de sede. Morre depressivo porque precisa de alguém ao lado. Mas padre, você não é sozinho? Não sou sozinho. Tem a igreja ao meu lado. A minha esposa. Se enganem vocês que o padre vive só, não vive só. Na minha casa, ali entra a minha esposa que é a igreja. E ali ela me alimenta. E a minha solidão é linda. Porque vivo somente para Deus. E através também da sua palavra. Mas cabe aqui perguntar mais uma vez. Se pergunte você, agora eu não vou perguntar, se pergunte: que frutos eu tenho dado? Daniele, Sueli, que frutos? Frutos secos, frutos podres, frutos verdes ou frutos maduros? E o Papa Francisco tem nos falado já com bastante frequência de que os frutos nós vamos ver fora do seio da igreja. Os frutos que vamos escolher não são simplesmente aqueles que vamos escolher dentro da igreja, mas vamos escolher fora da igreja. E a palavra de Deus hoje então nos diz que então o dono da vinha, ele então foi flagelado, açoitado e morto fora dos muros de Jerusalém. Aqui, com certeza, fala de Jesus de Nazaré. Ele morreu fora do templo, fora de Jerusalém. Só que aí então surgem outras pessoas que também vão ser perseguidos, maltratados, flagelados, como os primeiros discípulos, os primeiros mártires que morreram em função de trabalhar nesta vinha. E como anda, de fato, o seu trabalho perante a igreja? E aqui coloco uma coisa de suma importância. Vivemos num tempo marcado pelo ativismo, né? Somos ativistas, queremos fazer e acontecer. O ativismo, ele é bom até um certo ponto, mas às vezes o ativismo é maléfico em um outro ponto, né? Porque o ativismo às vezes atrapalha a minha espiritualidade. O ativismo às vezes atrapalha o meu crescimento espiritual. E Jesus então nos ensina: trabalhai, mas também orai. São Paulo hoje na carta aos Filipenses nos fala: orai com cantos, com louvores. Não cessamos de orar, de interceder junto ao Senhor. Se eu perguntasse aqui, mas eu não quero que vocês respondam nem levantem a mão,
Nós temos 24 horas por dia. Quem tira um tempo para orar? Nem levante a mão, senão o padre vai ter uma síncope. Quem tira um tempo para orar, 10 minutinhos por dia, e Jesus merece muito mais do que isso, tá? Um tempo para orar. Eu me alegro quando chego nessa igreja, que o padre chega aqui cedo na igreja, pela manhã, e vejo uma pessoa, não precisa aqui falar o nome, né? Ela vai ali para o Santíssimo e fica ali, ó, horas e horas. E com certeza não só orando por ela ou por seus familiares, mas orando de um modo universal por todos. Pelo Papa, pelo Bispo, pelo Padre, pelo vizinho, pelos meninos do tráfico, enfim. Me alegro, mas ao mesmo tempo também me entristeço quando vejo pessoas chegando dentro da igreja e não vão visitar o dono da vinha. Você que chegou hoje mais cedo, foi visitar o dono da vinha? Você que é músico, foi antes falar com ele: Senhor, me usa nessa manhã para que eu possa ministrar os seus louvores com unção? Os coroinhas também foram lá falar com o dono da vinha, os mestres, os leitores, e você também que não faz parte pastoral, foi lá falar com ele? Ele é o dono da casa, não é o padre. Ele está ali para ser adorado, e perdemos tempo não adorando, porque isso também é rejeitar, isso também é negligenciar o sagrado. Qual é a diferença entre então os fariseus e nós? Os fariseus também rejeitaram, e nós também às vezes rejeitamos Jesus na palavra, Jesus na Eucaristia, mas a diferença é: os fariseus mataram, mas nós também estamos matando a nossa intimidade com Jesus todas as vezes que nós não entramos em comunhão, em oração com o coração dele, né, Senhor? Nós matamos a nossa intimidade com Jesus de Nazaré. Por isso então que os ventos vêm e nos levam, porque não temos raízes profundas. Por isso então que qualquer situação de desconforto vem, qualquer coisa, e nos derruba, porque não temos raízes profundas. Porque nada derrubou Jesus, porque ele tinha raiz no coração do seu Pai. Porque nada derrubou os discípulos, porque eles tinham raízes no coração de Jesus. Porque nada derrubou os santos e os mártires, porque eles tinham raízes no coração de Jesus. E por que te derrubam? Porque você não tem raiz. Vive de momentos, de oba-oba, de balada X ou de Y, mas não tem raízes. E eu queria que voltasse ao tempo então do século terceiro e quarto e também segundo, aonde os santos foram perseguidos e não disseram não. Queria que voltasse esse tempo, queria, que aí eu queria ver de fato, até mesmo eu, se iríamos assumir com radicalidade e com veracidade a palavra de Jesus. Quereria que voltasse esse tempo. Hoje nós vivemos uma vida tranquila, não somos muito perseguidos, mas naquela época era difícil. Naquela época eles plantavam, mas a colheita veio um pouco depois. A Igreja Católica Apostólica Romana é a vinha. Nós somos agora os trabalhadores que devem trabalhar para produzir e colher os frutos no nosso tempo ou no outro tempo
oportuno. Pense e fique com essa pergunta: o que eu tenho dado para a minha igreja? Qual é o meu fruto? Quais são os meus frutos que tenho dado para essa igreja? Seja criança, seja jovem, seja adulto, seja leigo ou seja padre. Quais são os meus frutos? E assim eu termino dizendo a grande parábola dos 3 talentos, né? Jesus nos conta essa belíssima e riquíssima parábola. 3 pessoas. O patrão sai também e deixa então um pouco de dinheiro na mão de cada um desses. Um deixa uma quantia, para outro deixa outra, e para outro deixa ainda uma quantia menor. Aquele que recebeu uma quantia maior, depositou no banco e rendeu a poupança. O segundo também depositou e rendeu. Percebam que eram 2 pessoas que receberam quantias maiores. E o terceiro, por sua vez, que recebeu uma quantia menor, o que ele fez? Enterrou o talento. Jesus e o patrão, quando volta, vai então pedir contas daqueles talentos. Nos 2 primeiros ele vai dizer: bom servo, servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Mas o terceiro então recebeu uma sentença muito ruim: porque enterrastes os teus talentos, você será jogado na gena, no fogo eterno, e ali haverá choro e ranger de dentes. Você tem um talento, o Júnior tem um talento, a Bianca tem um talento, o Mateus tem um talento. Aqui fala dos 2. Mas será que tem enterrado o talento ou tem multiplicado os talentos? Os coroinhas têm um talento, os leitores também têm um talento, os mestres também. E você, qual é o seu talento? E aqui fala o talento, não de talento aos moldes do mundo, de ser cantor ou dançarino, mas talentos espirituais. O talento de filmar no canal, uma Taliane, o talento de pregar a palavra de Deus. Você tem enterrado o seu talento? Ou tem multiplicado os dons que Deus colocou em suas mãos? Fica essa pergunta no ar. Mas cabe aqui nesse canal também cantarmos uma canção que diz assim, ó: a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz, e de repente uma brisa mansa abriu o meu coração e mergulhei nesse amor. Os fariseus viviam um conflito interior por não aderirem à mensagem de Jesus de Nazaré. E aí eu vos pergunto: como está o seu coração? Confuso? Ou vivendo uma paz? Uma paz que vem do próprio Cristo, o dono da vinha. Escutemos então essa canção. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui, e não estava em sintonia com o Senhor. Mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis está
meu coração, mergulhei nesse amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. E de repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. Cantemos. Quando eu cheguei aqui e não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. E de repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. E de repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz, que eu nunca fiz. E de repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor de Deus. Fecha um pouco os teus olhos. Senhor Jesus, nessa manhã santa, quero mergulhar no meu coração, Senhor, confuso, acelerado, mergulhar meu coração, Senhor, no teu coração, para que possa este me dar a paz que necessito. Que nessa manhã santa eu possa então tomar a atitude e te perceber que não sou um visitante nesta vinha, nesta casa, nesta igreja, mas sou membro, Senhor, e como membro eu tenho que me sentir em casa, e como membro dessa vinha eu tenho que render graças e louvores a Ti, Senhor, que é dono desta casa, que é dono desta vinha. Porque então, Senhor, o ativismo pode atrapalhar o meu crescimento espiritual. O ativismo pode atrapalhar a minha intimidade com o Teu coração. O ativismo então pode fazer com que eu rejeite a graça de ter um contato maior com o Teu coração eucarístico. Mas que, Senhor, que eu tenha sabedoria de dividir as coisas, agir, mas também orar.
trabalhar e também orar. Colocar a mão da massa, mas também colocar a mão no sagrado, na palavra de Deus. Não tem como ser cristão sem essa dualidade de trabalho, mas sobretudo de oração. Como também não é só oração, mas também é trabalho. Há aqui também a preocupação de muitas pessoas quererem só orar, só orar, só orar, enquanto outros só trabalham. Mas as duas coisas caminham junto. E a vinha precisa de trabalhadores, mas também precisa de intercessores, de oradores. Para esta vinha então estar bem trabalhada, bem arada, para então mais tarde, num ato de oração, esta vinha receber e colher os frutos devidos desse trabalho marcado pela oração. E cabe mais uma vez nos perguntar, e perguntar para esse canal Palavras que Tocam: qual é o fruto que eu tenho dado para a minha casa, para a minha vinha? É a pergunta central nessa manhã. Que a paz do Senhor invada o meu coração nessa manhã. Que a palavra de Jesus então produza em nós os seus efeitos esperados. Produza em mim, compadre, o seu efeito esperado. A paz que eu sempre quis estava então no silêncio que eu nunca fiz. E aqui o silêncio não é um silêncio labial, mas é o silêncio do coração. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. E de repente uma brisa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. Só a comunidade para terminar. A paz, vocês. Estava no silêncio que eu nunca fiz. E de repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor de Deus. Receba a bênção nesse canal Palavras que Tocam, neste domingo do Senhor, no 27º do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.